acho assim, que a gente com saúde, tudo vai muito bem. A única coisa que preocupa realmente é a falta de saúde. Então, veja só, hoje a gente está iniciando a idade adulta avançada. Nós vamos iniciar pelo desenvolvimento biosocial. Depois eu vou falar novamente, porque só você que está aqui tem um material que eu tenho em casa. Esse material, inclusive, foi dado para mim, ele trouxe 3 volumes, foi um ex-aluno nosso, salvo engano, da segunda turma, segunda ou terceira turma. Bom dia, Luana, tudo bem? Então, Luana está chegando. Então, esse material, ele é chamado Caderno de Atenção Básica, mas é do idoso, é o volume 19, é o de número 19. Eu até ontem fui à internet verificar, procurar ver se já existia uma edição mais nova, mas lá só continua o número 19. Então, eu acredito, eu ia até trazer, eu posso trazer na semana que vem, para vocês verem. Então, ele tem tudo sobre o processo de envelhecimento. Ele é muito interessante. Ele esclarece, inclusive, é do SUS esse caderno, tá? Ele esclarece, inclusive, como é quando morre, como é as providências para o enterro, tudo que deve ser feito, né? Questão de documentação, atestado de óbito, essas coisas. Então, eu só tirei uma folha, que é um ponto importante desse capítulo que a gente vai ver, que é a avaliação do estresse do cuidador. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje no cuidado ao idoso, principalmente quando esse idoso já tem um diagnóstico de uma doença incapacitante, como, por exemplo, o mal de Alzheimer. Tá? Então, ele é um material interessantíssimo. Eu, aos poucos, eu vou ver se eu trago, porque vai, inclusive, depois que fala da avaliação do estresse do cuidador, fala sobre a violência intrafamiliar e maus tratos contra a pessoa idosa. Ele é um material que eu considero dos mais completos que a gente tem e práticos, com uma linguagem muito prática, muito acessível. Tá? Ele vai falar da avaliação, né? Funcional. Bom dia, Edna. Bom dia. Tudo bom bem? Bom dia, professora. Tudo bom? Bem? Graças a Deus. Já está em aula, né? Atrasadinho. Já. Não, eu até que hoje foi o computador que ajudou. Cooperou, né? Cooperou. Embora eu tenha entrado já quase 5 minutos atrasado, porque estava na PC5NA. Aí, quando eu cliquei, desenvolvimento 3, abre na aula do professor. Eles querem dar à noite, né? Esse mesmo conteúdo. Bem, então, é isso aí. Eu mandei, você enviou? Eu mandei para o e-mail da Luana, para ela passar para vocês, esse material dessas aulas, tá? Então, a gente... Diga. Eu vou colocar por aqui o material. Tudo bem. De colocar hoje tá. No meu celular. Olha, a Luana vai colocar. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Luana. Ela vai colocar o material agora aí para nós, que eu mandei para ela distribuir para vocês. Eu acho esse último trecho que fala da idade adulta avançada, eu considero muito interessante e muito legal, porque hoje é uma situação que a maioria das pessoas e das famílias, que as famílias estão vivendo. A dificuldade, né, de como eu faço, com quem eu deixo, a minha mãe, a minha avó, ou uma tia do meu marido, enfim, alguém que está nessa faixa etária, mas com esse tipo de problema já, doenças incapacitantes como o Alzheimer, né? Foi anteontem à noite, a minha filha mandou uma mensagem: mãe, morreu o pai da Márcia. A mãe dela morreu há 3 meses atrás. Essa senhora, ela foi uma fumante, ela, se não era da minha idade, todo mundo é mais novo do que eu, mas ela estava bem caidinha, né? E já tinha lá um diagnóstico de, se eu não me engano, um CA. E aí, ela de repente teve um mal-estar. Não, ela não.
Ela parece que era CA. Quando levaram para o hospital, que viram, ela já estava, era Covid. Então ela se acabou na mesma noite. Ela chegou lá e morreu. E o pai, o marido dessa senhora, já estava com Alzheimer. E eu dizia sempre para a filha dela, olha, não argumente, não argumente. A pessoa que tem Alzheimer, não adianta, ou que já está até no início, não adianta a gente pensar que vai reverter a situação. A gente tem que aprender a conviver, a lidar, sabe? Então, se ele diz assim, olha, bem aqui, vixe, Eline, tu derrubaste essa parede. Ah, foi, eu derrubei. Eu vou ver quem eu chamo para consertar. A gente tem que embarcar nessa viagem. Eu tinha uma avó que ela tinha Alzheimer. Ela faleceu já. Só que assim, ela morava comigo e ela acordava de madrugada para fazer comida. Era. Tipo assim, nunca na hora do almoço. Isso. E aí a gente tinha que lidar com aquilo ali. No início a gente ficava, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Mas depois a gente teve que contornar a situação. Justamente. É a única coisa. É a única coisa. Essa questão do sono é um negócio muito sério, às vezes nos primeiros sintomas de Alzheimer. Bom dia, tá? Tanto é que eu trouxe essa avaliação do estresse do cuidador. Eu vou deixar esse materialzinho aqui com vocês. E eu estava falando de um livro que é o Caderno de Atenção Básica. Ele é publicado pelo Ministério da Saúde, SUS. Ele é o volume 19, se vocês forem em Caderno de Atenção Básica, vocês vão encontrar. Eles trazem todo tipo de informação para quem tem uma pessoa em idade avançada na família. Eles vão falar da violência intrafamiliar, eles falam da avaliação do cuidador. Esse estresse do cuidador é uma das coisas mais sérias que tem numa família que tem esse paciente. Eu falo isso porque eu sei que eu já vivi isso, né? O meu marido, ele passou um período, ele tomava uma medicação e o médico resolveu mudar a medicação. Então, era 8 miligramas, ele resolveu mudar para uma de 16. O efeito foi devastador. Foi devastador. Ele tomou o primeiro comprimido, na hora do almoço, após o almoço, não lembro bem. Aí ele sentou e disse, eu estou enjoado. Aí eu disse, o que você tem? Ele já estava, mas estava bem, né? Aí ele levantou e disse, eu quero vomitar. Chegou lá, vomitou, veio rosa, da cor do comprimido. E dali ele não dormiu mais. Nós passamos em um mês e meio, eu dormi 5 noites. Eu com ele, 5 noites. Eu não dormia, 5 da manhã eu ia para o chuveiro, aí me arrumava, descia, fazia o mingau dele, o café dele, deixava tudo pronto, era a hora que a pessoa que ficava com ele chegava e eu vinha trabalhar. Eu trabalhava de manhã, quando eu entrava em casa 1 hora, eu tomava banho, almoçava, eu ficava com ele direto até o outro dia, novamente 7 da manhã. Eu não sei como eu aguentei. Eu tenho fotos de um lugar, único lugar que eu fui, que meus filhos disseram, tu vais, mãe, tia Lúcia te convidou, tu vais. Eu estou um palito. De vez em quando o Face traz essa foto, eu estou junto de 2 amigas, da Lúcia e da Nazaré. Mas é assim, é uma situação bem difícil. Delicada. E parece, professora, que a gente tem que se preparar mesmo para a nossa vida e para cuidar do outro, porque o cuidar do outro requer muito equilíbrio, muita tolerância, muito amor, muita paciência, tudo junto. E senão não tem outra opção. Não tem. E não se argumenta, dizer, não é assim, é assado, não se faz isso. Eu trabalhei muito também com meus pais, professora, e era um trabalho braçal, financeiro e emocional. Olha, quando eu ia comprar fralda para ele só gostava daquela fralda que veste tipo uma cueca. Essa história de botar aquele troço que era cheio de plástico para um lado e para o outro. Ele adorava aquela tipo cueca, que era na cintura. E ele ficava tão bonitinho quando botava aquilo, ele se sentia bem, ele gostava, ele dizia, essa eu gosto. Então, eu não comprava mais da outra, porque eu vi que ele não gostava. Ou eu ia na Big Ben, que tinha na esquina de casa, ou eu ia na Extra Farma da Doca. Quando tinha na Big Ben, eu vinha de lá com aqueles 2 sacolões amarelos, eu atravessava a rua, era aquele enorme sacolão, aquele mondrongo de pacote de fralda.
eu não poupava com ele. A hora que eu via que ele fazia xixi, eu trocava. Então, eu acho que por isso ele, né, foi muito tempo muito bem. Assim, ele não tinha nenhum problema. Infelizmente, bom dia, Cristine, já no último mês, assim, foi que a coisa realmente foi mais grave. Aí ele teve, assim, uma queda muito abrupta. Mas vamos lá. A Luana colocou, eu enviei esse material e ela colocou aqui, eu não estou vendo vocês, mas eu vejo o material. Vamos lá. Então, a gente inicia pelo desenvolvimento biosocial, né? Que vai tratar da discriminação como? Diga, Edna. Alguém falou? Não, é que estava aberto aqui. Sim, a discriminação contra a idade, o envelhecimento primário, envelhecimento secundário, causas do envelhecimento, e essa pergunta que eu coloco sempre aqui no final do desenvolvimento biosocial, se é possível deter o envelhecimento. Eu vou começar por ele. Por que eu faço essa pergunta? Porque nos dias de hoje o que a gente vê é as pessoas lutando contra esse envelhecimento, lutando de todas as formas. A gente vê pessoas de mais idade fazendo horrores, né? Operando, fazendo horrores para evitar, né? Parece que retardar a velhice. E a gente vê pessoas jovens também fazendo horrores. Então, não é mais uma questão, eu entendo até como uma questão de saúde mental. Por quê? O envelhecimento, ele é um processo natural, ele vai chegar para todos. Dependendo da vida que a pessoa teve, do estresse que viveu, a gente pode viver melhor, envelhecer melhor ou não. Eu digo sempre, todos os dias a gente tem problemas, todos os dias. Olha, ontem eu entrei aqui, eram 7h15, eu saí 6 da tarde. Fiz uma asneira ontem, almocei uma empada. Quando eu vi que a empada não queria descer, eu peguei um suco de cupuaçu. Mas eu não podia, não adiantava eu ir para casa e voltar. Até porque, não sei se vocês ficaram aqui, quando deu 1h da tarde, estava um mar isso aí na frente. Nem que quisesse... Não... Mas eu confesso que a gente chegou a pegar. Não, a água subia na rampa, né? Ou seja, maré alta. Se chovesse, tinha sido muito pior se tivesse chovido. Muito pior. Mas quando os carros passavam, a água passava da rampa e invadia a parte plana da entrada. Então, deu até certo, né? Porque a gente precisava terminar aquilo ali. Eu estava lá com a dona Regina. Mas é assim, um negócio que a gente trabalha com a memória todo o tempo. Que tal coisa? Olha, tem tal coisa. Eu vou na secretaria dar uma olhada se eu encontro. Pegava aquelas pastas, tirava a pasta de aluno, ia lá. Foi um negócio assim terrível. Então, conviver de forma que isso não, né, cansa fisicamente, cansa a memória da gente, mas a gente tem que fazer de uma forma que não prejudique, se é que é possível isso, né? Mas ontem mesmo eu dizia até para um outro professor que chegou lá, eu dizia assim, até onde isso pode ser prejudicial para a minha saúde? Então, eu conversei muito ontem com a senhora que eu estava trabalhando sobre isso, inclusive. Mas isso é outro assunto. Vamos lá. Então, vejam só. O que é que eu coloquei aqui? Lá na Berger, ela vai dizer, vou ler, que as crenças sobre o processo do envelhecimento resultam em estereótipos negativos, que são considerados visões. O que são esses estereótipos negativos? São visões super simplificadas e tendenciosas de como são as pessoas de mais idade. Isso aí é muito comum a gente ouvir assim, professora, a senhora até que está bem, né? Como quem diz assim, a senhora está velha, mas até que está bem. Quer dizer, é um comentário tendencioso. Eu já estou ali apontando para o envelhecimento, que se não incomoda a pessoa que está envelhecendo, por que incomoda as outras? Né? Então, a gente às vezes fica pensando como é que é nessa família, como é vista essa questão do envelhecimento. A gente vai ver como isso é prejudicial. Então, a pessoa idosa típica, muitas vezes ela é vista como desinteressada e incapaz em sexo, a caminho, se ainda não chegou, da senilidade, conservadora e rígida. O estereótipo nos faz crer que as pessoas idosas são cansadas e mal-humoradas, sem energia e dependentes de outras pessoas. Essa questão aqui da rigidez, isso é incrível. Isso aqui, conservadora e rígida. Por quê? Porque acham que tudo,
que a pessoa idosa é contra tudo que representa o novo. Que não é flexível. Como se a gente não tivesse uma história que aprendeu e já viu muita coisa. Eu digo sempre, olha, eu era criança e tinha um casal, 2 senhores, um casado com uma filha muito bonita, uma moça já solteiro, que moravam aqui perto, ali perto da Praça Brasil. Todo mundo sabia que o outro era casado, a minha família conhecia a mulher dele, a filha dele, mas se sabia que eles tinham qualquer coisa. Nunca aquilo foi motivo de comentário. Ele frequentava a casa da irmã da minha mãe, a gente conhecia de lá e conhecia porque nós todos morávamos por aqui. Quando eu tinha por volta de uns 12, 13 anos eu acho, eu fiquei para a segunda época naquele tempo em matemática. A minha mãe trabalhava numa escola e ela disse assim, você vai ter aula com a Josefina. Professora Josefina, os antigos devem ter conhecido. Ela era craque em matemática. A criatura, quando ela abria a boca para ensinar, parecia que ela metia tudo na cabeça da gente. Então, eram Josefina e Iracema. Enquanto a professora Josefina era toda estabanada, Iracema era uma dama. Era professora de francês, distinta, tranquila, educada. Sabe assim, quando tem que ser 2 pessoas diferentes, até como na energia, o positivo e o negativo. Todo mundo gostava delas. E eu ia, nessa época, eu solteira, né, garota ainda, a gente morava aqui na Senador Lemos, lá perto da Praça Brasil, e eu vinha andando, ela morava na João Balbi. Eu pegava essa doca, que era só água correndo, eu nem lembro direito como era, mato, e eu atravessava aquilo tudinho a pé, olha como não tinha risco, e pegava João Balbi lá em cima. Depois acabava a aula, eu fazia o mesmo percurso de volta. No dia da aula dela, quando acabava a aula, ela dizia assim, e ela era barulhenta. A aula dela todo o tempo era barulhenta. Lá. Hoje, Eline, João e Mariana vão limpar a sala. Aí ficavam 3. Todo dia de aula, 3 alunos ficavam para limpar a sala e arrumar. A gente fazia uma farra. Mas era uma farra essa arrumação dessa sala. A gente varria a sala, empurrava a cadeira, puxava a cadeira, acabava, tudo arrumadinho, parecia que não tinha tido. Nunca caiu a mão de aluno nenhum. Eu não pagava, porque ela era muito amiga da minha mãe, porque ela trabalhava na mesma escola, dava aula lá, a mamãe trabalhava. E passei lindamente na matemática. Ela era fantástica na matemática. Não tinha igual a ela, não tinha, sabe? Bom, conhecia. Isso para mim sempre foi natural. Então, quando hoje me veio, tem gente ainda que acha que eu posso ter preconceito. Pode um negócio desse? Como se eu não tivesse tido uma história de vida. Na casa da minha mãe, nunca se fez referência, nunca chamou atenção, nunca se apontou. Sempre foi normal. Aí, nos dias de hoje, cria uma lei e todo mundo olha para o outro achando que o outro é preconceituoso, é isso, é aquilo. Meu Deus do céu, isso não acaba nunca. Onde é que nós estamos? Que avanço é esse? Então, é por conta disso aqui. Tem pessoas que acham que envelhecer significa ser conservadora. Quem é que pode se manter conservador nos dias de hoje? Né? Tem 3 semanas que eu descobri que o banco, por conta de cancelar o CPF do meu marido, não pagou nada meu que estava em débito em conta. Quando eu fui comprar com o cartão que eu dou no supermercado, não passou. Eu digo, epa, fui no banco. Foi cancelado o CPF. Eu disse, sim, eu morri? Será que eu não estou aqui na sua frente? Uma conta conjunta? Uma conta conjunta? Olha, mas eu cheguei lá, eu estava uma arara, fora de brincadeira. Eu disse, isso é um absurdo. O senhor nunca ligou para a minha casa, eu estou com valor na minha conta corrente. Eu sou habituado os gerentes ligarem, dona Eline, olha, a senhora está com tanto, vamos aplicar. O senhor nunca ligou para mim. E aí, eu estou com dinheiro na minha conta corrente, vocês não pagam? R$ 252, pelo amor de Deus.
Quando eu fui ver, tinha sido pior, não pagaram conta de luz, que é débito em conta, água, nem da casa de Belém, de Salinas, nem de nada. Mas sabe o que eu fiz? Quando eu cheguei de lá, peguei o telefone do serviço de atendimento ao cliente, fiz aquela queixa. Eu ainda disse mais, eu disse, olha, é um absurdo vocês colocarem num lugar uma pessoa que atende o público que não olha olho no olho. Ele nunca olhou para mim nos olhos. Eu falava e ele sempre olhando para a tela do computador. Pessoal, a habilidade social é fundamental hoje. Não adianta, eu posso ter 3, 4, 5 diplomas, se eu não tiver habilidade para lidar socialmente, eu não vou ter portas abertas. Não é a pessoa chegar e mentir o que não é, não. É aprender a tratar o outro, tratar o cliente. Então, isso tudo significa avanço. Não vou dizer que não existem pessoas conservadoras e rígidas, existem. Mas existe isso de idade, mas existe muito jovem, rígido, que foi uma das coisas que eu me espantei no meu curso. Eu era a mais velha da sala de aula, quando eu vi posturas que eu digo, meu Deus do céu, eu estou no outro mundo. Os jovens da minha família que eu convivo não têm isso. E eu vi isso na minha sala de aula. Chegou ao ponto de uma colega nossa, ela queria o meu trabalho, que eu passei o fim de semana fazendo. Eline, eu não fiz o meu trabalho, me empresta o teu para entregar. Eu digo, não, eu não vou te dar o meu trabalho. Eu trabalhei horrores para fazer. Tu não prestas, tu és igual a minha mãe. Desse jeito esta moça falou comigo. A professora ouviu, a professora estava aqui, eu sentava aí onde tu estás, e ela ficou falando e fazendo a confusão dela na frente da professora. Aí a professora disse, Eline, que horror. Desse jeito. Hã? Eu estudei na UNAMA. Terminei meu curso na UNAMA. Então, o estereótipo nos faz crer que as pessoas idosas são cansadas e mal-humoradas, sem energia e dependentes das outras pessoas. Eu até queria dizer assim, olha, eu não tenho mais energia, faço um almoço de Páscoa. Fiz o meu almoço de Páscoa, meu ombro doía, não doeu nem o ombro, que sem vergonha esse meu ombro, porque podia ter doído depois, nem isso, pelo contrário, ficou até melhor, eu acho que do movimento, tá? Mas fiz sozinha, fui me antecipando, não trabalhei na quinta-feira, fui me antecipando, adiantando, fazendo o que eu podia fazer, né? Coloquei bacalhau de molho, fermentei o bacalhau, aí eu fiz na sexta-feira à noite, fiz a sobremesa, não minto, no sábado de manhã fiz a sobremesa, comprei o abacaxi, já deixei ele cortadinho, já fervido com um pouquinho de açúcar, fui adiantando, tirei louça, já deixei em cima da mesa, e tinha, além de mim, eu tinha mais 7 pessoas almoçando comigo. E foi tudo lindo, batemos papo, deixo lá, só lavo a louça quando acaba, minha filha foi que lavou para mim, né? Mas depois que sai eu vou arrumar tudo, limpar fogão, enfim, tá lá me esperando, um monte de prato de sobremesa, talher já está separado, mas hoje ou amanhã eu guardo. Também para mim, uma das coisas que a gente precisa aprender com a idade é que esse tempo nem sempre é o tempo que a gente quer ter. A gente, assim como precisa aprender a adiar muita frustração na vida, a gente precisa aprender a lidar com esse tempo. Porque vocês vão ver, nós já vimos que o pensamento adulto, a gente precisa entender que as coisas que a gente tem que fazer daqui a 2 dias não são coisas para ontem. Então tem que administrar esse tempo, né? Que é para a gente viver melhor, envelhecer melhor, ter mais saúde, né? Enfim. Então, tudo isso que a gente está vendo, eles são estereótipos falsos, oriundos ou originados do preconceito e da discriminação contra a idade. Aqui, essa discriminação contra a idade, hoje chamada, inventaram mais um conceito de etarismo, não sei se vocês já viram. Isso para mim era novo, eu vi isso há cerca de uns 2 meses atrás. É chamado de etarismo, tem a ver com a idade, com a faixa etária, por isso etarismo. Ela é semelhante ao racismo e ao preconceito sexual. Não tem diferença. É a mesma. O que eu vejo muito, assim, minha visão, que as pessoas meio que colocam aquele padrão para os idosos de muito o coitado. O coitado,
o bebê da família agora. É. Sabe? Às vezes nem eles infantilizam o idoso. Infantilizam. E o idoso nem sempre se sente bem com isso. Eu precisei ir a um médico, porque foi quando eu tive um problema aqui, e comecei a sentir uma dor aqui na minha nuca. Eu comecei a achar que era do computador. Aí um dia eu disse, isso não é do computador, estava me incomodando muito, muito, muito. Aí eu falei com a coordenadora de enfermagem, eu disse, o ambulatório está funcionando? Ela disse, está. Se eu vou lá ver minha pressão. Quando eu cheguei lá, são os alunos do último ano que ficam no ambulatório, os estagiários. Aí ele tirou minha pressão, conversou comigo, tirou minha pressão. Aí ele disse, vou tirar novamente. Eu já sei como é que é esse negócio. Aí eu disse, o que é? Deu alta? Ele disse, deu 16/8 a minha pressão, quer dizer, estava um disparate, né? Aí eu fui ao médico e perguntei para uma sobrinha do meu marido, muito querida, que nós perdemos na Covid, essa pessoa, ela me deu o nome do médico dela e eu fui. Aí fui um sábado de manhã, digo, tem sábado de manhã, vou logo sábado de manhã para consulta. Entrei lá, bom dia, dona Eline, né? Digo, bom dia, doutor. Olha, doutor, eu vim a primeira vez, eu disse, a primeira vez sim. Quem me recomendou o senhor foi a minha sobrinha. Ele disse, quem é? Eu disse, a Clotilde, eu sou tia da Clotilde. Aí ele olhou para mim e disse assim, a senhora é tia da Clotilde ou a Clotilde é sua tia? Eu disse, não, eu sou tia da Clotilde. Ah, é? Pois é. Eu sei que no final da consulta pedi os exames, eu fiz, só deu uma alteração, eu estava com a vitamina D baixa, e aí ele mandou eu tomar, eu tomo vitamina D desde o dia 5 de janeiro de 2020, todo domingo até hoje. Por falar em todo domingo, sexta-feira no feriado eu achei que era domingo e tomei o comprimido de vitamina D. Quando chegou no domingo, eu digo, epa, hoje que é domingo, eu tomei esse remédio sexta-feira. Diz o meu filho assim depois, agora toma no domingo de novo. Então, estou esperando chegar o domingo, que todo domingo eu tomo esse comprimido de 7.000 unidades de vitamina D. A vitamina D, ela ajuda, ela aumenta a imunidade, né? Então, eu acho que por isso também eu sou vacinada, eu não gripo, eu não sinto nada. Mas é aquele negócio, são conceitos, são cuidados ainda adequados, porque a gente vê aquele tipo de cuidado exagerado. Então, a gente vê pessoas que se habituam durante a vida a fazer uso de medicamento. O medicamento, ele é legal na necessidade, mas, por exemplo, no caso do meu marido, foi fatal. Todo o problema que ele teve foi decorrente dessa medicação. Ele entrou em parafuso, ele andava na casa, a gente contava 40 horas ele andando na casa sem parar nunca para dormir. E a gente tinha que ficar tomando conta, dia e noite. Isso, para a gente, o sentimento que a gente tem quando vê aquilo, vem tudo, pena, tristeza, angústia, impotência, o que é que eu faço? E eu dizia para o médico, ele não está bem. Não, vamos manter que eu estou com uma outra cliente, é a mesma coisa do remédio, eu não dei mais. Ele tomou um comprimido, 1 ou 2, acho que ainda dei o segundo. Eu via isso aí. E batata, foi a medicação. Então, hoje, no caso do Alzheimer, tem medicações que têm esse efeito. Tanto é que até hoje não se sabe o que é que se faz no caso de paciente com Alzheimer. Vai até, né? Então, essa discriminação contra a idade, chamada hoje de etarismo, que é um preconceito também, ele é semelhante ao racismo e ao preconceito sexual. E essa discriminação, ela também acontece com a criança. Tem pessoas que detestam criança. Ainda ontem eu ouvi uma pessoa contar que, quando ia para a casa da sogra, mora num outro município aqui do Pará, uma vez ela pegou a sogra dizendo para a garota dela, vai-te embora, eu não te quero aqui. Então, também, para ver como é, tem pessoas que vão carregando esses preconceitos pela vida toda. Pela vida toda. Eu tenho queridos amigos, bons amigos. Tenho um então que ele conhece a minha vida toda. Já conversamos, ele me conta tudo da vida dele, eu falo tudo da minha vida, ele sabe tudo que eu vivi. Ele é homossexual, adoro ele, nunca tive nada contra, nada, absolutamente. É uma das pessoas mais lindas que eu conheço como pessoa.
bom filho, excelente profissional, estudiosíssimo, sabe? É uma criatura de uma bondade assim, sem igual. Mas eu digo assim, como nada é perfeito, é escorpiano. Aí eu digo assim, eu te conheço. Ele diz assim, eu também conheço aquariano. A gente brinca muito com essa história de, né? Mas é uma pessoa linda. É linda, ele é lindo, mas ele é lindo muito, muito pelo que ele é. Gosto demais dele. Gosto mesmo dele. Se apaixona, me conta, é uma graça. Então, essa discriminação contra a idade, ela classifica as pessoas com base na idade cronológica. Né? Houve um tempo, quando a gente era criança, que uma pessoa de 30 anos já era velha. Eu estava vendo, anteontem, no Instagram ou no Face, eu até compartilhei sobre a idade da Cláudia Raia. Então, ele dizendo, o profissional que escrevia dizia que hoje uma mulher de 50 anos é uma mulher de 30 anos de antigamente. Né? Para o homem é a mesma coisa. Então, tem homens de 50 anos, 60 anos que estão gatésimos. Isso está ligado à forma de pensar, que tem um pouco dessa cultura de que 30 anos já está envelhecendo. Nós envelhecemos desde o momento que a gente nasce, com 1 hora de vida, 1 dia de vida, 5 dias de vida, 1 mês de vida, tudo é envelhecimento. Aí eles fazem, tipo assim, mas não faz nem por amor. Por que eu vou ficar com você? Mas eles casam mais por essa questão de falarem, porque ela é velha, porque isso, porque aquilo. Tem uma menina lá que se casou com 16 anos. Eu casei com 17, não posso nem falar. Só que, minha gente, eu com meus 17 anos, a minha cabeça nunca foi de 17. Eu sou muito grata a Deus por algumas coisas, por muitas coisas, aliás, não são nem algumas. Uma delas é pela minha visão de mundo. Quando eu estava estudando, nós tínhamos a Edilza Lobato como uma professora fantástica de Gestalt. E depois nós tivemos desculpe pelo ego, está aqui o nome, uma outra que ela entrou na UNAMA, já no nosso 5º ano, e ela então já ampliou, porque a gente já estava em TPP, como se fosse aqui referente ao 8º, nós estávamos lá no 5º ano, aqui é referente ao 8º semestre hoje. E ela falava, não minto, mas quem falou isso até foi a Edilza, sobre os mecanismos de defesa da Gestalt. E tem um que agora, depois eu vou lembrar, quando ela falou, eu sempre sentei na primeira carteira encostada assim na parede, eu estava olhando, eu disse, epa, eu faço isso muito. É um tipo de mecanismo de defesa que você está naquele lugar real, mas você se retira da seguinte forma, está o nome aqui, é como se você estivesse no Teatro da Paz, aqui na plateia, e a vida ocorrendo lá no palco, acontecendo lá no palco. Deflexão, se eu não me engano, o mecanismo de defesa. Salvo engano, o nome é deflexão. Então, eu lembro que eu fazia isso muito. Né? Eu tinha uma tia que ela e o marido brigavam demais, e eu gostava muito dela, então eu ia muito à casa dela. E eu lembro dessas brigas assim, eu, com os meus 9, 10 anos, como se eu não estivesse naquele lugar. Eu lembro de tudo. Quando eu converso hoje com a filha dela, ela diz assim, a filha dela é mais velha que eu, 7 anos. Ela diz, como é que tu lembras disso e eu não lembro? Então, são mecanismos de defesa que se usa, além daqueles que o Freud falou, mas é muito interessante. É como se eu estivesse assistindo um espetáculo no teatro. E quando ela falava, eu me situava, presente, mas de alguma forma ausente naquilo que estava acontecendo. Como se fosse um filme que estivesse passando. É muito interessante isso. Então, eu digo sempre, eu acho que tem situações que a gente vive, que a gente precisa pensar um pouco sobre,
Porque eu entendo assim que foi uma das coisas que me fez ver a vida de uma forma diferente sempre. Sempre de uma forma diferente. Eu não sou aquela pessoa de em qualquer lugar estar abraçando, cheirando, não. Mas quando eu gosto, eu gosto. E a minha forma de gostar é uma forma que nem sempre eu posso, né? Como eu falei agora, dos meus amigos queridos, desse meu amigo. É uma pessoa extremamente querida para mim. E é interessante, quando eu penso muito nele, eu pergunto para ele: olá, está tudo bem? Ele diz: você lembrou de mim? Eu disse: lembrei, está tudo bem? Ele disse: não, precisava falar com você. São coisas que a gente não explica, mas que é essa forma que a gente precisa ter na clínica. Por isso que a gente precisa estar tratada dos nossos problemas, para a gente poder estar presente completamente. Porque nem tudo é dito, é um olhar, é o olho que fica brilhando. Ele nem chega a lacrimejar, mas ele brilha. Então, tudo isso para nós são dados. Ou a gente tem que reduzir o ritmo, ou a gente tem que dar uma parada, esperar que passe aquilo para a pessoa falar, e depois, então, se quiser, se puder falar daquilo, por que aquilo tocou nela, aquilo que ela falou? O que tem ali? Nem sempre dava para voltar nessa mesma sessão, mas no outro momento aquilo pode vir. Então, a gente também respeita aquele momento. Então, são coisas que eu digo, em algumas situações, eu me sinto, honestamente, privilegiada de poder estar com a idade que eu estou e poder ver a vida, né, de uma forma cada vez melhor. Se não fosse assim, a gente não teria suportado a fase de pandemia, com aqueles meses todos dentro de casa e trabalhando o dia inteirinho. O período de prova era uma coisa terrível. Como? Eu mandei, não cheguei a mandar. Eu acho que eu mandei para o grupo das faculdades. Eu mandei para a Luana mandar para o grupo da turma. Tá? Então, vejam só, essa discriminação ela pode atingir pessoas de qualquer idade. Quando dizem que o adolescente é aborrecente, que ele é irresponsável, ele é problemático, isso já é uma forma de discriminar. Por que a gente tem que meter na cabeça que só porque inventaram essa categoria adolescente, todo adolescente vai ser problema? Será que o que convive com adolescente, que não tem paciência, que é estressado, é isso e aquilo, não é ele que contribui para essa forma de reagir do adolescente? Domingo, essa família que foi almoçar comigo, chegou e o garoto dele, que a gente hoje demora a se ver, né? Da minha idade, ele disse: ei, Dudu, minha idade, do meu tamanho, disse: Dudu, tu estás do meu tamanho, ele todo feliz. Eline, é mesmo, eu já estou do seu tamanho, como se fosse uma coisa fantástica para ele. E eu digo: não, eu que sou pequenina mesmo, tenho o tamanho de quem ele tem 11 anos. Né? Mas ele ficou todo faceiro quando eu disse: Dudu, você já está do meu tamanho? Eline, já estou do seu tamanho. Uma piada. Né? Uma situação dessa foi as minhas primas por parte de pai também. A minha família por parte de pai, eu não sei necessariamente assim, mas todas as mulheres, pelo menos, elas são mais baixas. E eu estava com a família da minha mãe, não. Eu digo que eu puxei muito o porte corporal muito da família da minha mãe. E aí, quando eu chego perto delas, ela não está alto. Exatamente. Aí, veja só, essa discriminação ela provoca maiores danos aos idosos. Por quê, hein? Dependendo do momento do idoso, dependendo da situação de saúde do idoso, claro que vai provocar danos. Claro que vai ser mais prejudicial para o idoso. Nem sempre o idoso tem possibilidade de dizer: eu vou sair dessa família, vou embora. A criança, né, para um recomeço, até a criança não, está aí, minha gente. Um monte de criança nas ruas. A criança foge, o adolescente foge, ele não quer saber de consequências, ele não avalia consequências. O pensamento adolescente e infantil, ele não permite avaliar consequências. Ele sai no mundo. Né? Eu tenho sempre, mas é uma forma, cuidar da criança, tratar da criança para ver se chega nos responsáveis pela criança,
mas eu acho que quem tinha que estar em atendimento psicológico eram sempre os pais, para aprender a cuidar, a lidar, a ensinar suas crianças. Porque não é todo mundo que sabe, não. Tá? Agora, como ela provoca maiores danos, ela tem uma outra consequência. Ela enseja, né? Ou seja, ela provoca que se criem políticas, né? E que se recomende atitudes que reduzem o orgulho, a atividade, o envolvimento social. Ou seja, políticas, aqui está errado, tá, pessoal? Para que se reduzam essas atitudes, orgulho, atividade e envolvimento social. Ou seja, tanto recomenda atitudes, é nesse sentido, recomendar atitudes que possam reduzir o orgulho e que provoquem maior envolvimento social dessas pessoas e mais atividades para ela. Essas políticas, elas têm a ver com essas atividades que são criadas para maior envolvimento social do idoso. Isso aqui eu preciso, inclusive, arrumar, tá? Por quê? Porque o idoso aceita passivamente. Olha, uma vez eu dei uma aula para um curso lá em Capanema, e eu vi lá, tinha um local, era da assistência, que os ônibus passavam e pegavam os idosos, ia buscar nas casas. Os ônibus velhos, minha gente, parecia que era o que tinha de pior, foram buscar para cá. Mas vocês pensam, eles chegavam felizes da vida, eles passavam o dia ali. Eles ouviam palestra, eles tinham lazer, eles dançavam, eles tinham quem bordava, bordava, quem queria jogar, jogava, quem queria ir para a cozinha, ia. Eles tinham café, merenda, almoço. Depois da merenda é que pegavam o ônibus de novo e voltavam para suas casas. Isso é muito bom. Na cidade, o idoso, geralmente, ele fica muito isolado. Se mora com uma filha, sai a filha para o trabalho, o genro para o trabalho, os netos para o trabalho, este homem nem sempre, ou esta mulher, tem quem cuide dele. Ou seja, provoca, né? Esse isolamento pode provocar uma depressão nesse idoso. Porque ele, de repente, olha para a vida e diz, o que é que eu vou fazer? Um dia desse perguntaram quando é que eu ia parar. E eu fiquei pensando, eu digo, realmente eu já devia parar. Mas eu fico pensando, por mais que eu adore meus crochês, faço as minhas bolsas lindinhas de crochê, até mostrar para vocês uma lindinha que eu fiz, depois eu mostro para vocês. Já fiz 2, viu? Estou na 3ª e na 4ª, estou com 2 ao mesmo tempo. Adoro isso, mas são momentos que para mim são de lazer, né? E não vai dar para ficar todo o tempo fazendo crochê, também, né? Mas é assim, vamos lá andando. Então, felizmente, o panorama está mudando. E quais são os motivos principais dessa visão diferenciada do idoso hoje? Os recentes avanços da gerontologia, que é o estudo científico da idade avançada. Então, esses avanços da gerontologia trouxeram para nós informações e orientações sobre atividade física para o idoso, né? Recomendações como a nutrição do idoso, recomendações ou também uma forma de instrumentalizar essas famílias que têm idosos, clubes de terceira idade que foram criados, tem para pessoas com poder aquisitivo maior e com poder aquisitivo menor. Então, a própria indústria farmacêutica, com base nesses estudos, também avançou, né? Então, hoje, por exemplo, o diabetes não é mais como era 50 anos atrás. 50, 40, 30 anos atrás, se via muito mais pessoas sem parte do pé, sem o pé, sem a perna, embora ainda exista aqueles hipertensos rebeldes, que não é o hipertenso, é a hipertensão que é rebelde, considerada rebelde, a medicação não há jeito de baixar, de equilibrar, como também o diabetes, né? Mas era muito comum. Então, como não havia medicação efetiva, eficiente, era assim, tirava tudo que era doce e as massas também, né, que depois se transformam em açúcares, e daqui a pouco esse açúcar ia lá para baixo. Aí tinha que entrar, taca sorvete na criatura, que era para poder novamente aquilo equilibrar. Era terrível. Isso somado a um hábito alimentar que eu digo, eu adoro doce. Eu adoro doce. Né? Eu um dia desse fui fazer um exame para extrair um dente, quando eu vi meu açúcar estava já acima ali do limite, preciso ir no médico. Mas eu também fui descobrir que eu comi quase um bolo inteiro do Marcos Berman, aquele tal de
bolo de chocolate dos deuses, que aquele chocolate dele é divino. Eu comi metade do bolo, minha gente, sozinha. O que é que vai acontecer? Claro que o açúcar vai lá para cima, né? Aí, então, eu estou me policiando, diminuir. Em vez de 3 colherinhas de açúcar, eu estou pondo só 2 no meu café. Pequena, é uma colher pequena que eu tenho, que é de suco. Não é colher grande, não. Não, é uma colher assim, pequena, dá isso, mais ou menos. Aí eu colocava 3, porque o uso do açúcar é um vício que é progressivo, é uma dependência, ela é progressiva, né? Então a gente precisa dar uma... Aí só que ontem eu pedi aí um suco, de cupuaçu, estava doce, que era um horror. Se botasse mais meio copo de água, ficava bom. Mas é assim, então, os avanços da gerontologia, que foi esse interesse, vamos sempre voltar para a história. Se nós só conhecíamos até a chegada da idade adulta, imagine só, o mundo envelhecendo, e como é que fica? Sem estudos para atender essa camada da população adulta e que está envelhecendo. Então, nunca é demais estudar sobre, né, a velhice. E os dados produzidos pela demografia. Imaginem só, com quantidade, nós já vimos isso, a gente falou lá sobre os problemas de saúde, a gente falou sobre a violência, é um dos pontos hoje que está fazendo muito jovem morrer. Na população mais carente, é impressionante a quantidade de jovens que estão perdendo a vida. Ou seja, não há como a gente diria assim, uma reposição de pessoas jovens para ficar no lugar dos que estão envelhecendo. Então, isso o que é que acontece? Na pirâmide, a base da pirâmide está com pessoas de idade. Pessoal, há 30 anos atrás, era raríssimo ver uma pessoa de 70 anos numa sala de aula. Era considerado velho, velho, velho. Eu ainda vi no meu curso, lá antes de eu casar, lá no Colégio Gentil, era ginásio naquela época, não era médio, né? 2 professores, que eram de muita idade já. A professora América Conduru, ela ensinava português e francês. Elegantérrima, chiquérrima, branquinha, magrinha, ela só dava aula de salto alto. Chegava para dar aula dela, falava francês divinamente. E tinha um outro que era de matemática também, que ele era muito mal-humorado. Ela não era. Mas também a turma era terrívelzinha. Tá bom? Então, são esses 2 motivos, esses dados produzidos pela demografia, que acabaram forçando esses estudos dos gerontólogos. Essa especialidade, gerontologia, não tem tanto tempo assim, não, na medicina. Ela veio como uma necessidade, para trazer dados e explicação sobre o que é esse envelhecimento. E assim também, por que tanta diferença nesse envelhecimento, né? Aí, então, nós vamos ver, nesse grupo de pessoas de idade, nós vamos ver 2 tipos, foi aquilo que a gente falou, de pessoas. Um grupo de pessoas dependentes com a idade e outro grupo de pessoas independentes. Então, o que é que a Berger traz? É que cada sociedade tem um certo número de adultos autossuficientes, são os independentes, e um certo... Aqui está errado, hein? Aqui é um certo número de dependentes. Tirem esse "in", pelo amor de Deus. Eu não posso nem mexer aqui, né? Não dá para mexer. Viu? Mas aqui é um certo número de adultos. O autossuficiente, ele é independente. E tem um certo número de dependentes. Ou seja, nós vamos encontrar isso tudo na sociedade. E nós vamos encontrar um meio termo também. Então, é muito comum a gente ouvir falar de uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que, mesmo de idade, mesmo dependente, ela tem um controle quase que absoluto sobre a família. Isso qual é a informação que traz para nós? Que aquela pessoa, durante a vida, foi uma pessoa que se habituou a mandar, aprendeu somente a mandar e ser obedecida, e não aceita ser mandada. Então, isso tudo a gente tem que saber quando se decide trazer uma pessoa
de idade para morar com gente. Quando vê que na família alguém tem que assumir aquela mãe ou aquela avó que já não tem condições de morar sozinho. E o fato de se preparar não significa preparar só a filha ou o filho, não. Tem que preparar os netos também. Eu vi isso de uma vizinha minha. Ela perdeu a mãe, nova ainda, com CA, e a avó tem muita idade, ela já deve estar com uns 100 anos hoje. E ela foi melhor para ela sair da casa dela com os 2 filhos, adolescente, uma menina e um menino, para ir para a casa da avó, porque morreu a mãe, morreu um tio e só tem um outro tio que mora fora do Pará. Então ela disse, eles não queriam vir, porque lá em casa eles tinham tudo, era uma casa grande, retirada de Belém, um lugar bom. Mas eu disse, olha, é necessário. E ela mudou para lá. A própria secretária dessa avó já está também idosa. Eu lembro dela quando nós fomos para lá, né, quando nós mudamos para cá, para essa casa, eu tinha 21 anos. Aliás, 20 anos, eu já fiz 21 aí. E ela era nova. Eu moro aí desde 1964. 74, 84, 94, 2004, 2014, com 57 anos, né, para 2021, né? 57 anos. Então, se ela já tinha 20, hoje ela está, mas só que ela está baqueadinha. Então, esta neta dessa senhora que veio assumir a casa. Mas ela precisou convencer os filhos dela. Se ela me contou, ela disse, foi difícil. Hoje não, já estou adolescente, já passo a maior parte do dia na rua, em aula, nisso, daquilo. Já é outra vida, mas quando vieram, sentiram falta. Diga, Luana, que você ia falar. Eu, acompanhando esse seu raciocínio, eu não sei exatamente o período, mas daqui a pouco tempo, praticamente, sei lá, acho que do ano que vem para frente, a gente vai presenciar esse processo com a minha avó materna. Minha avó materna, ela está num momento em que ela está realizando muitas coisas na cabeça dela e realizando no sentido de que eu já não consigo mais fazer isso daqui tanto, eu já não consigo mais fazer isso daqui tanto. E aí começa a focar no não consigo. E o pior é começar a focar no não consigo, né? Esse que é... ela já está começando a pontuar essas questões. Assim, é pequeno, você percebe pequenos momentos, mas você percebe pequenos momentos. E o apartamento do lado do meu, no caso, ele seria para minha avó, né? De primeiro ele ia para minha avó, hoje em dia ele está alugado. Mas a partir do momento que a minha avó falar não dou mais conta, o apartamento vai para ela. É ela que começa a morar no apartamento. Só que ainda assim, eu já falei algumas vezes, mas para ela vai ser um processo muito difícil. Porque a casa dela é grande, a casa dela é imensa, ela vive naquela casa sozinha até hoje. Então vai ser um processo muito difícil. E vai ser um processo também da gente se acostumar. Eu moro com a minha mãe hoje em dia e no mesmo prédio, só muda os blocos, mas no mesmo prédio mora minha tia ou meu primo. Então vai ser um processo assim que toda a família vai ter que se reacostumar. E a gente principalmente, porque querendo ou não, a minha avó até acaba se incluindo um pouco, a gente querendo fazer as coisas. Não, e é bom ela se incluir. A Luana está falando sobre uma situação que provavelmente vão viver daqui a pouco, né, com a avó. Que a avó já está achando que está sentindo dificuldade. Esse é um problema grande, começar a destacar as dificuldades. Muito cuidado com isso. Com isso, às vezes, vem os medos, e o medo é um dos primeiros sintomas de que a coisa não vai bem. Tá? Agora, não vou me excluir disso aí não, tá, pessoal? Eu também, de vez em quando, comento, não sei até quando eu vou aguentar. Né? Porque, vejam só, no sábado, além de tudo que eu fiz, eu ainda fui botar minhas plantinhas para enfeitar a casa, porque a casa tinha que estar toda enfeitada de planta. Então, vai tirar vaso, não gostei aqui, bota o banquinho, bota o outro vaso em cima. Aí o meu filho entra e diz assim, mãe, está mais bonita a casa, e eu gosto da minha casa. Então, hoje eu fico assim, às vezes, né, pensando, eu digo, não, enquanto eu tiver saúde e disposição, eu estou viva, acabou-se.
Mas, por exemplo, hoje de manhã eu me levantei tão depressa, eu simplesmente, eu vi que, olhei para o relógio, eram 5h30, aí ele desperta 5h45 o celular. Aí eu fiquei deitada. Aí quando eu resolvi levantar, eu fiz assim, me sentei. E levantei. Fiquei tonta. Por quê? Ninguém pode levantar dessa forma. Só criança. Nem vocês podem, tá, meninos? Nem vocês. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter tontura. Então, isso é um negócio importante saber. Eu levanto, eu vou, me sento, espero um pouco para levantar. O nosso corpo, dormindo, deitado, ele está funcionando em repouso. Quando eu faço isso, é como se o negócio tomasse conta de tudo. Então, muito cuidado com isso. Então, vejam só. Então, existe até essa taxa de dependência, eu nunca fiz essa conta, eu não quero a matemática mais, expressa a relação entre o número de adultos autossuficientes e produtivos e o número de crianças e idosos dependentes. Ou seja, eles incluem a criança no mesmo grupo de dependentes, que a criança realmente é dependente. Então, tem que haver lá uma diferença numeral que eu não sei qual é. Então, eles têm um aumento nos países desenvolvidos, olha a seta para cima, de pessoas vivendo mais, ou seja, pessoas vivendo além dos 65 anos. O envelhecimento é mundial. E no Brasil, ele se expressa mais por conta da violência que está levando muito jovem. Então, não é um processo natural, pessoal, é um processo social e que ninguém dá conta, porque um país que não tem educação, um país que não se preocupa com a educação, só perde. Só perde. Tá? E há uma redução nos países em desenvolvimento de crianças nascendo. Estão nascendo menos crianças. Os países em desenvolvimento, minha avó teve 18 filhos. Ninguém mais tem nem 5 filhos hoje. É raríssimo uma família, um casal ter 4 filhos. É muito raro. Ainda tem um outro detalhe. Às vezes o uso do anticoncepcional por muito tempo, pela mulher jovem, quando ela consegue engravidar, que às vezes ela tem uma dificuldade até para... É normal vir gêmeos. É normal nascerem gêmeos. Não sei explicar isso para vocês. Então, existe-se uma variabilidade no envelhecimento e os gerontólogos distinguem entre aquilo que eu falei, os menos idosos, os mais idosos e os muito idosos. O que são os menos idosos? São aqueles, ou seja, os menos velhos, os de idade, mas que são considerados menos envelhecidos. São os mais saudáveis, cheios de vitalidade e ativos politicamente. Não significa isso aqui que ele tenha que estar lá na rua, fazendo confusão, andando pela rua, gritando, não. Mas que tenha um entendimento, uma clareza de vida, dos direitos, né, do que é possível, do que não é possível, e que ele ainda tenha a capacidade de educar quem convive com ele, de argumentar, de conversar, de discutir, de esclarecer ou de se esclarecer também. Porque o idoso também não sabe tudo, nós não sabemos tudo. Eu digo sempre que eu brinco com esses meus amigos, que eu digo assim, olha, vocês têm uma área que vocês conhecem milhões de vezes melhor do que eu. O que é, Elinha, distante me pergunta? Eu digo, o que é? O que é? Eu tive um marido na minha vida. Vocês, minha gente, vocês andam de seca-meca. Então, vocês sabem muito mais da parte sexual do que eu. Eles ficavam rindo da minha cara. Eu digo, vocês estão pensando tudo isso que vocês me contam? Quando que eu ia saber disso com a idade de vocês? Né? Então, é o natural de hoje, eu achar que o jovem, ele tem a mesma cabeça que eu, não, eu casei com 17 anos. Mas ainda digo sempre assim, eu não casei grávida, não. Eu casei porque o meu marido, na altura, meu noivo, quis casar mesmo. E eu gostava dele e queria também casar. Mas, assim, deu tudo certo. Mas eu não aconselho ninguém a casar jovem assim. Tanto é que os meus filhos, eu sempre dizia, primeiro estudo, depois casa. Todos 2 casaram com 30 anos, minha gente. Tá?
porque em casa nunca foi assim promovida essa questão, não, a moça tem que casar cedo, nunca houve isso, vai casar no dia que tiver que casar. Então, se é distinguido ontem entre os menos idosos, que são esses idosos mais saudáveis, cheios de vitalidade, ativos politicamente, financeiramente bem, isso é um ponto importante, integrados à família e à comunidade. O que eu comentava ontem, dizia a dona Regina, no dia que eu parar eu vou sentir falta, porque essa convivência é muito legal, né? A convivência com o jovem dá oportunidade para a gente de se manter vivo, né? De saber o que está acontecendo. Enfim, é muito bom isso. Não é só com o jovem, até com toda a comunidade. Distingue entre os mais idosos, aqueles que já sofreram grandes perdas físicas e sociais. Vejam só como a gente está falando de desenvolvimento biosocial, o social sempre vai estar integrado. Olha aqui, a família e a comunidade, perdas físicas e sociais, tá? E os muito idosos, que são os que já dependem dos outros para quase tudo. Não conseguem mais fazer nada. E a gente chegar nesse ponto aqui, eu acho que é o que ninguém quer. Né? A gente vê uma pessoa, agora mesmo, anteontem, domingo, a mãe de uma amiga que está fora de Belém fez 100 anos. E ela já colocou uma foto abraçando a mãe na cama. Né? Ou seja, a gente às vezes fica pensando, né? Se isso é viver. Mas, enfim, o lá de cima sabe de tudo, né? Ele sabe o que faz. Então, essa variabilidade representa isso. Muitos considerados menos idosos, outro grupo considerados mais idosos e os muito idosos. Não esqueçam disso aqui. Adoro botar isso na prova de vocês. Como eu gosto. Agora, gente, lá no livro do Ranger, é do editorial Psi, Não Existe Mais, queria lembrar o nome, é Psicologia e não sei o que, eu posso ver o nome, ele traz essa frase, ele diz que a Simone de Beauvoir, vocês sabem quem foi a Simone de Beauvoir, minha gente? Hein? Quem foi a Simone de Beauvoir? Quem foi? Ela foi casada com Jean-Paul Sartre, o filósofo. E ela escreveu o livro Segundo Sexo, que é a obra Isso, exatamente. A obra mais importante dela é O Segundo Sexo. E ela deixou o marido para viver com Sartre. Então, na Europa, na França, em Paris, naquela época, né, a Europa ainda tradicional, ela foi praticamente excluída, porque era um pecado mortal deixar o marido para viver com outro homem. Mas eles eram praticamente iguais, né? Em conhecimento, em avanço, em visão de mundo, ela e o Sartre. Então, a Simone de Beauvoir, lá em 1976, olha só, 86, 96, 2000, 40 anos atrás, olha como a gente ainda é atrasado, ainda se discute isso hoje no Brasil. Ela, lá em 76, já sabiamente mencionou que a consciência da velhice emerge no sujeito a partir da atitude que o seu semelhante tem para com ele. Então, por exemplo, quando a minha aluna me encontrou e disse assim, professora, quando é que a senhora para de trabalhar? Ela trouxe para mim a informação assim, professora, a senhora está velha. Quando é que a senhora para de trabalhar? Professora, eu li sobre isso, quando eu te amo, eu estava lendo, aí eu li sobre isso, quando a gente fala para um idoso que ele está velho, que ele não vai viver muito tempo, ele, tipo assim, diminui o prazo de vida dele. Pode diminuir. E tem um detalhe, a vida ela é tão incerta que muitas vezes o jovem morre muito, muito mais cedo que o idoso ainda vive muitos anos. Claro que essas notícias, né, a colega de vocês está falando, que ela já leu, que quando alguém diz para o idoso, olha, você está muito velho, você não vai viver muito, isso é prejudicial para o idoso. Por que tem que estar lembrando disso? Será que ele não tem consciência de que ele já viveu 70 anos, 80 anos? Ele tem consciência disso, né? Agora, o que é que dá a vida? O que preenche a vida dele é a família, né? E o tipo de família, porque não é toda família igual.
Não vamos começar aqui querer, né, romantizar as famílias, que não é assim, não. Tem muita família, meu Deus do céu, que bate madeira. Era melhor estar longe, esquecido daquela pessoa, porque para estar perto e estar prejudicando, famílias que brigam, famílias gananciosas, que só pensam no que vai ficar, no dinheiro que vão ganhar, famílias que até roubam aquele pai, aquela mãe, filhos, né? Enfim, e famílias, às vezes são vários filhos, enfim. Tá? Então, a sociedade preconceituosa, ela está lembrando todo o tempo todo, olha, tu estás velho, tu não produzes mais, está na hora de parar. Tá? Hoje a coisa mudou um pouco, graças a Deus, para cá. Hoje eu tenho amigos que eu não vejo muito tempo, de muitos anos que eu conheço, e quando me encontro dizem assim, oi Eline, que bom te ver, que bom que tu estás bem. Ou seja, mesmo o tempo tendo passado, mas tu estás bem, que bom te ver assim, né? Agora mesmo eu entrei ali, aí entrou uma aluna, ei, professora, a senhora está toda gatinha hoje, está mais linda do que eu. Eu digo, não, mas eu sou linda sempre. Né? Aí, então, a gente tem mais aqui, né? Eu digo, não, eu sou linda sempre, que é isso? Não, é mesmo, professora, uma piada ela. Então, vejam só, o agisme é uma palavra inglesa usada para designar a estigmatização do idoso. Hoje, aqui, significa ancianismo, é usado hoje, está sendo usado o etarismo. Eu não sei nem de quem surgiu, eu tenho visto muito isso no Instagram, um comentário de um jornalista que ele faz todo o tempo. Não sei o que, Messias, não sei se vocês já viram, ele fala muito sobre o envelhecimento, e ele que trouxe isso. E hoje, agora é aquele negócio, muito cuidado, porque era como se sempre o mais velho que tivesse, né, preconceito contra alguma coisa do jovem. Agora a coisa também está se invertendo. Ou seja, o fazer, uma hora também tem outras consequências. Então, muito cuidado com o preconceito. Então, o ancianismo é como o racismo, né? Na medida em que é um conjunto difundido de estereótipos e preconceitos que realçam as diferenças entre a maioria e um grupo minoritário. Só que, veja só, aqui é considerada a maioria os jovens e o grupo minoritário os idosos. Entretanto, o grupo majoritário discriminador gradualmente passa para o grupo minoritário discriminado. Né? Essa vida é cruel, né? A gente pensar que esse é um processo, né? A vida ela é um processo e que todo o tempo está mudando, não adianta. A gente diz hoje assim, não, eu não faço isso, eu não gosto disso. No outro dia a gente faz. E é bom quando a gente diz, epa, ontem eu disse que eu não fazia isso e hoje eu estou fazendo justamente o que eu garantia que eu não ia fazer. Né? Então, é o que está acontecendo hoje e por isso, quando eu falei lá atrás que seja políticas públicas, é por isso que hoje você tem que trabalhar muito mais para se aposentar. Porque, por exemplo, o meu marido, sabe com que idade ele se aposentou? Ele começou a trabalhar com 12 anos e naquela altura já começaram a contribuir para a Previdência. A pessoa que ele trabalhava era corretíssima, então colocou... Ele se aposentou com 46 anos. Hoje, tem gente, a gente não sabe nem se aposenta mais. Vocês que estudam, vocês até terminarem o curso, começarem a trabalhar, botem aí quantos anos. Aí o que eles somaram? Tempo de contribuição já nem vale mais, aí eles colocaram a idade. Por quê? Se o cara estiver bem, vai. Bote a aposentadoria para quando tiver já quase que de bengalinha. Pode. Você pode. O direito na aposentadoria é um direito lá. Conseguiu, pronto, está sacramentado. Você pode voltar a trabalhar. O meu marido voltou a trabalhar, só que ele fez uma bobagem. Ele não quis mais que contribuísse. Ou seja, ele trabalhou mais 30 anos num lugar, nunca foi contribuído. Ou seja, se ele tivesse aceito essa contribuição, ele teria pegado o FGTS quando se aposentasse. Entendeu? Porque ele não ia perder o direito da aposentadoria, a receber a aposentadoria. Isso lá atrás, né? Hoje eu não sei porque está tão complicado.
Até eu tenho que dar entrada na minha todo dia. O pior é que ontem eu estava pensando onde eu meti minha carteira de trabalho. Um dia desse eu deixei ela na minha cara, que era para copiar as páginas. Precisava atualizar, eu levei lá para atualizar na São Pedro. E aí eu ainda estava com tudo pronto, só que ainda não xeroquei, que é para dar entrada. E olha, é assim, pegar uma manhã para entrar no meu INSS, tudo pela internet. Tá? Então, o agismo ou o ancianismo está muito presente em nossa sociedade, em que, invariavelmente, a velhice é associada a qualificações pejorativas, infelizmente. Né? Então, as pessoas crescem assimilando ou aprendendo esses preconceitos. É aprendido, eles são aprendidos. Logo, não surpreende o fato de que se sintam tristes com a ideia de estarem velhos. Essa questão de aprender, eu era bem nova ainda, a gente tinha um clube, nós éramos 14 casais, salvo engano, e tinha uma piscina, hoje é um grande condomínio, lindo condomínio, e era uma piscina de água natural. E um dia chegou um casal amigo com os 3 filhos, nessa altura ela só tinha 3, depois nasceu o 4. Aí passou a garota, que era a maiorzinha. Aí eu disse, bom dia, fulano. Eu disse, até se usava o nome dela no diminutivo, eu disse, por que você não falou comigo? Ela disse, porque tu és preta. A avó dela era uma pessoa extremamente preconceituosa. Ou seja, é aprendido, pessoal. Ninguém nasce preconceituoso. Nós não nascemos o que nós somos. Nós vamos aprendendo e nos constituindo enquanto pessoas. E a forma de eu pensar não significa que seja geral para todos. Isso, né? Agora, que bom quando a gente quer aprender e acha que existem aprendizagens que serão melhores para a gente. É isso que a gente faz em psicoterapia, pessoal. É esse o nosso papel, né? É facilitar, agir como facilitador para que a gente promova avaliações, decisões, né? E planejamentos mais saudáveis para a vida do outro. Hoje a gente está cheio aí de pessoas doentes, adoecidas por conta dessa piorou com a pandemia. Todo mundo se queixa de ansiedade, como se nunca o mundo tivesse tido ansiedade. Mas a dificuldade de suportar a frustração, porque vejam só, para o mais idoso ficar preso em casa foi sufocante. Eu lembro que em fim de julho eu não aguentava mais sozinha na minha casa. Abril, maio, junho e uma parte de março. Eu trabalhava no computador o dia inteirinho, eu tinha que fazer minha comida, eu lavava minha roupa, mesmo dentro de casa eu suava. Eu lá um dia eu limpava lá em cima, lá um outro dia eu limpava embaixo. Chegou um dia que eu estava extremamente cansada. Aí foi quando deu uma melhorada, eu digo, Fátima, volta. E quando ela voltou, a gente ainda pagava o Uber. Todo dia dava os R$20 que uma pessoa cobrava para trazê-la da casa dela e levá-la para a casa dela no final da tarde. Então, foi difícil para todo mundo, mas para o jovem foi muito mais. Que a liberdade do jovem hoje ela é muito maior do que uma pessoa de idade teve quando nova. Não é? É. Foi porque parece que não, ela é tão natural, essa liberdade para vocês, que vocês nem percebem. Então, a pandemia provocou a percepção de que isso... Eu acho que a volta está sendo bem estranha. Está estranho. Eu não sei definir ainda como estava. Eu ainda não consegui me adaptar a essa volta. Por mais que eu quisesse, mas ainda tem aquela coisa da doença, das perdas, de tudo que aconteceu. Eu não sei, às vezes eu vejo uma pessoa... Ainda ontem, quando eu ia para casa, eu saí daqui, né? Aí eu pego a municipalidade direto, entro lá na minha rua. Quando eu paro no sinal com o senador Lemos, eu vi 2 rapazes jovens, um de máscara e o outro com a máscara pendurada assim no dedo. Aí eu não consigo entender como é que se faz uma mudança que, para mim, é abrupta. Porque se as pessoas já não tinham cuidado,
E a gente, Estados Unidos já está voltando, China já voltou. China está com muitos casos, a coisa voltou e é lockdown mesmo para tudo. Estados Unidos já tem alguns estados com aumento significativo de casos de Covid, né? Então eu fico pensando aqui que nós temos uma população muito carente, com dificuldade, mora em lugares que não tem água, não tem saneamento, não tem nada. Como é que a coisa fica? Diga. Eu não ouvi. Quem foi que falou? Alguém está falando aí, eu não estou ouvindo. Ou foi em casa, eu acho. Está quase na hora da gente. Deixa um instante. Tira o slide. Quem foi, minha gente? Bom dia, agora que vocês, eu estou vendo a carinha de vocês. Quem foi que falou aí? Ou falaram em casa e o som veio, tá? Não tem nenhuma mão. Professora, eu acho que estava ligado o áudio de alguém. Foi isso. Pois é, minha gente. Então, é assim, é aprendido, é um comportamento aprendido. O preconceito, ele é um comportamento aprendido. Se eu faço restrições quanto ao envelhecimento, eu vou me sentir também restrita no meu envelhecimento. Claro que a gente não pode dizer que é igual, não vai ser igual, velhice não é igual. Mas eu acho que se a gente tem essa percepção de que na nossa vida nós temos liberdade, né? Nós somos independentes, isso é muito bom. E se eu tenho minimamente clareza dos cuidados que eu preciso ter, e não é só quando eu estou velha, não, é lá quando eu ainda estou novo. Eu lá ainda novo, eu preciso ter cuidados. Por exemplo, a gente vê uma pessoa fumando hoje, com todas as informações que se tem quanto a essa questão dessa síndrome respiratória, que é uma consequência da Covid. Então, é um risco muito grande. Tem aquela doençazinha que começa lá no pulmão, não é o CA, não, é a outra. Nomezinho complicadinho, que muita gente, por exemplo, meu cunhado, essa sobrinha do meu marido, quando internou, que foram fazer o exame lá, já apareceu no pulmão a doença, ou seja, todos os dois morreram. Além de ser uma doença nova, eles não sabiam como tratar, aquilo já prejudicava, né? Então, o cuidado, ele é anterior ao envelhecimento. Ele não começa quando eu tenho 40 anos, quando eu tenho 30 anos, quando eu tenho 50 anos. Eu não vou dizer que a pessoa vai ser santa. Não, tomar sua cervejinha com controle é bom, alimentado. Manter uma nutrição, né, adequada. Não ficar naquela história, não gosto disso, não gosto daquilo, não como isso. Isso aqui eu não suporto. Que é isso? É comida que nos, né, alimenta, que nos coloca vitaminas, é comer. Eu aqui acolá eu almoço aí, não estou gostando, eu gostava mais da outra cantina, adorava, ela só fazia o que a gente gostava. Ela dizia assim, olha, professora Eline, amanhã tem aquele frango com creme, com queijo e batata, que a senhora, a professora Geise, gosta. Então, amanhã a gente almoça. Ela já dizia assim para nós. E ela fazia um guisadinho de bucho, que era muito gostoso. Então, aqui e acolá eu comia o guisadinho de bucho, né? Mas aí, eu disse para o outro que estava, vinha uma panqueca com batata frita de pacote. Minha gente, eu disse um dia para o senhor, tem 2 moças ali dentro, não dava para fritar a batata? Não, é que vai sujar. Eu não como na minha casa, raramente eu como batata de pacote. Até a batata palha frita, quando é para o mesmo dia, eu compro frita do supermercado. A empada que é gostosa. Só empada. A empada é gostosa. Ontem eu almocei empada de novo. Não sei quem é que faz essas empadas, mas ela... Agora essa aí eu tô chamada, já mudou de novo. Já mudou de novo. Aí o que aconteceu segunda-feira? O que é que tem? Tem almôndega. A almôndega é grande? Não é, né? Eu digo, porque na minha casa a almôndega tem esse tamanho. Tudo bem, vieram 2 almôndegas desse tamanho.
O molho da almôndega não tinha refogadinho, era ketchup puro. Parece que ela entornou assim no meu prato a metade do ketchup. Já ficou forte o sabor. Aí eu disse, olha, só arroz. Aí botou arroz e batata frita, essa tal de pacote, não comi nadinha. Aí tem farofa? Tem. Aí quando eu vejo, vem um feijãozinho. Aí eu comi. A aula já está acabando, tá? Por isso que eu estou comentando. Comi a batata, comi a almôndega, comi até as duas com arroz, a farofa e... Tá, e ela trouxe um feijãozinho. Aí no fim eu disse para a Geise assim, com um pedacinho de jerimum, eu disse, esse feijão até tá com uma cara bonita. Pedi uma colher e botei um pouco no meu arroz. Quando eu fui comer o feijão com arroz, tinha um pingo de sal.